Boa tarde. Hoje é domingo, 5 de dezembro de 2021, 17 horas. E esta é a nossa 70ª reunião virtual de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E hoje nós vamos tratar e estudar o capítulo 12 do livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, com o título A Evolução da Terra. E hoje será falado sobre a época ária. Portanto, iniciaremos os nossos estudos criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Bom, dando sequência à nossa apresentação, como foi falado, hoje trataremos da época ária. E, para nos posicionarmos, devemos lembrar que estamos inseridos em um esquema de evolução onde esse esquema ele está composto por 7 períodos que, denominados na terminologia Rosa Cruz, conhecemos como período de Saturno, período solar, período lunar, período terrestre, período de Júpiter, período de Vênus e período de Vulcano. E cada período, a gente sabe que possui 7 globos, denominados como A, B, C, D, E, F e G. Esses globos são os campos de evolução de todas as ondas de vida criadas por Deus nesse grande dia de manifestação, das quais 4 delas nos interessam, que são a onda de vida mineral, a onda de vida vegetal, a onda de vida animal e a onda de vida humana. E de ondas evolutivas também criadas em outros dias de manifestações, que são as hierarquias divinas ou criadoras, que utilizam esse atual dia de manifestação para avançarem na sua evolução. Portanto, cada período é composto de globos e revoluções, recapitulações e, entre eles, noites cósmicas. Os globos são construídos com material de diferentes mundos. Assim, esses globos possuem diferentes densidades de materiais. Nesse campo de evolução, nós passamos por cada um desses globos 7 vezes, ou damos 7 voltas, e cada volta recebe o nome de revolução. Portanto, há 7 revoluções em torno dos 7 globos e dos 7 períodos desse dia de manifestação. Hoje nós estamos no período terrestre, passando pela terceira revolução e meia no globo D desse período, ou metade da 4ª revolução do período terrestre. Isto significa que já demos 3 voltas e meia pelos 7 globos do período terrestre. Neste atual estágio de evolução, nós estamos passando pelo ponto mais denso e de maior perigo nesse atual campo, nesse atual esquema de evolução. Lembrando que a cada revolução nós passamos por esse ponto e sempre que isso ocorre,
o sentido da separatividade é mais acentuado. A evolução, ela passa a ser mais lenta. O perigo de nos perdermos é maior. E, para que isso não possa acontecer, para que não percamos o foco, para que reduza o risco de nos perdermos e para que as lições a serem aprendidas sejam facilitadas nesse nosso esquema, nesse nosso momento de evolução, ela foi seccionada ou subdividida em 7 épocas. Veja que já passamos pela época polar, época hiperbórea, época lemúrica e época atlântica. Estamos agora na época ária, a caminho para a época Nova Galileia. Apesar de estarmos na época ária, ainda existe irmãos e irmãs que, mesmo estando aqui, ainda vivem em épocas anteriores. A gente conhece como irmãos que vivem ainda em épocas anteriores como os orientais. Mas também existe os africanos que vivem mais para o centro desse continente. E também entre os ocidentais existem aqueles irmãos e irmãs que ainda não aprenderam todas as lições da época atlântica e ou da época lemúrica. E é só verificarmos o que acontecia naquelas épocas anteriores, época atlântica, época lemúrica, e compararmos com os comportamentos, com os vícios, as manias e os gostos atuais de nossos irmãos hoje, que nós saberemos como ainda nesse período terrestre encontramos pessoas que ainda vivem, ainda precisam das lições das épocas anteriores. Nessa apresentação de hoje, eu procurei dividir em 2 partes a época ária, o estudo da época ária. Sendo uma delas, nós vamos falar sobre as raças da atual época ária e, em seguida, falaremos sobre as eras desta época ária. Mais à frente, a gente vai conceituar o que é uma era. Como nós vamos tratar dessa primeira parte sobre as raças da atual época ária, seria bom deixarmos aqui uma definição aqui sobre o conceito de raça. Raça, ela está ligada ao Deus de raça, Jeová, o Espírito Santo. Ele é o autor das religiões de raça. Estão com Jeová nessa função alguns arcanjos que aqui são chamados de espírito de raça. Antes do aparecimento de Jeová, quando a terra era ainda e fazia parte do sol, havia lá um espírito grupo comum a todos, composto de todas as hierarquias criadoras, que governava toda a família humana. Porém, como se desejava fazer de cada corpo o templo de um instrumento flexível e adaptável de um espírito interno, isso se traduzia numa divisão infinita de guias. Jeová veio então com seus anjos e arcanjos e fez a primeira grande divisão em raças, tornando influente em cada grupo como guia um espírito de raça, portanto, um arcanjo. As raças, lembrando, só ocorrem quando se passa pelo nadir da materialidade. Jamais devemos nos identificar com a raça. Então, nesse primeiro momento, tomemos os ensinamentos Rosacruzes como ilustradores para a nossa aprendizagem. Temos a primeira revolução de qualquer período, que é chamada de Revolução de Saturno, ou seja, uma recapitulação sempre em um ponto acima da anterior, do que trabalhamos no período de Saturno.
Da mesma forma, a primeira época que passamos, todo mundo já sabe, que é a época polar, foi uma recapitulação do que fizemos no período de Saturno. Já vimos também que cada época é dividida em 3 partes, como é o caso da nossa época ária, sendo que a primeira parte da época ária é também uma recapitulação, sempre um ponto acima do anterior, de que trabalhamos lá no período de Saturno. E estamos sob o regime de Jeová, o Criador de todas as religiões de raça, baseado nas leis, na obediência, no olho por olho e dente por dente. Recapitulemos aqui as 7 raças da época Atlante, que já foi falado anteriormente, que são os Rodoaus, os Travlats, os Toltecas, os Turânios originais, os Semitas originais, os Acádios e os Mongóis. Os originais, que foram a 5ª raça da época Atlante, foram os escolhidos para a semente de raça, para construir as 7 raças da próxima época, que é a época ária. Eles foram os escolhidos por Jeová como a semente da raça. Jeová cuidou especialmente dessa semente de raça, na qual inculcou as faculdades embrionárias da humanidade para viver uma nova época, chamada por ele de povo eleito, o que deveria herdar a terra prometida, e começar a utilizar a faculdade de raciocínio ou de lógica. Essa semente de raça, vinda dos semitas originais da 5ª raça, foi a que viveu na primeira parte da época ária. Vejamos agora como eram as raças, como ficou as raças da primeira parte da época ária. Quais são os nomes dessas raças? Primeira, a raça ária, ela se dirigiu mais para o sul da Índia. A Babilônia assírio-caldaica, que ficou na Ásia Menor. A persa greco-latina, que foi ali para a Itália, Romênia. A 4ª, a céltica, que está na norte da Europa, Grã-Bretanha, Espanha, França. E a teuto-anglo-saxônica. Segundo os ensinamentos Rosa-Cruzes, ainda teremos 2 raças nessa época ária, sendo que uma delas será a raça eslava, quando o Sol, por precessão dos equinócios, tem entrado no signo de Aquário, daqui aproximadamente uns 575 anos. Diz que o povo dessa raça alcançará um grau de desenvolvimento espiritual que os levará muito além da sua condição atual. A civilização eslava será de vida curta, porém numerosa e feliz enquanto durar, porque terá nascido da dor e do sofrimento. Dos eslavos descenderá um povo que formará a última das 7 raças da época ária. Do povo dos Estados Unidos descenderá a última das raças desse esquema evolutivo, que começará o seu curso ao princípio da 6ª época, chamada Nova Galileia. Lembrando que nessa 6ª época não existirão mais raças, mas reinará a fraternidade universal. Porém, existe uma grande preocupação dos líderes da humanidade da passagem do ser humano por essas 16 raças, devido ao apego e à cristalização a esses corpos densos de sua raça. Lembrando que as raças pertencem ao corpo e não ao espírito.
Isso foi bem detalhado na palestra que a Magali deu, tá? Na semana passada. Sabemos que o exemplo é o melhor mestre que nós temos. Então, com isso estamos vendo o povo judeu, que ao invés de progredir com as raças, esta classe de espíritos encarnava seguidamente nos corpos da raça judaica. Uma vez judeu, sempre judeu, cristalizando a tal ponto que não poderia avançar, dado ao apego à raça. E devido ao livre-arbítrio, eles sempre se recusavam a se misturar. E, como último recurso, veio Jesus e nasceu entre eles, e eles não o reconheceram. E como última tentativa, os grandes líderes da humanidade viram a necessidade de espalhar os judeus por toda a terra. Mesmo assim, ainda é um povo imbuído da faculdade da Atlante, que é a astúcia, o egoísmo, e isto é o que ainda mantém muitos judeus atrasados. Mas, graças a Deus, hoje já é possível ver nossas irmãs e nossos irmãos judeus casando-se com pessoas de outras nacionalidades. A miscigenação das raças, instituída por Cristo na sua primeira vinda, está promovendo isso e muito mais, graças a Deus. Vamos falar agora sobre as eras dentro das épocas Atlante e época Ária. Voltemos um pouco lá na época Atlante, que, próximo ao ponto em que passamos pelo nadir da materialidade, quando mais uma vez foi necessário fazer uma outra subdivisão, foi quando começou a ter a divisão em eras. Desde então, que já passamos nesta região química do mundo físico por 3 revoluções e meia. Portanto, já passamos pela era de Câncer, era de Gêmeos e era de Touro, durante a época Atlante. E na atual época Ária, passamos pela era de Áries também. Hoje estamos passando e vivenciando a era de Peixes e caminhando para a era de Aquário. Para que não fique nenhuma confusão, note que a era aquariana ainda ocorrerá dentro da época Ária e no seu final será feita a transição para a época Nova Galileia. Essas, as chamadas eras, estão intrinsecamente relacionadas com o movimento de precessão dos equinócios, pois sem este movimento de precessão jamais haveria as eras. Vamos ver, portanto, o que é uma era. Dá-se o nome de era à passagem do Sol ao cruzar o equador terrestre. O sentido sempre de norte para sul. Isso acontece a cada ano e uma vez por ano, passando por um determinado signo, que devido à precessão dos equinócios. Sabemos então que as eras estão ligadas na precessão dos equinócios. Isto acontece porque o Sol, quando percorre todo o zodíaco, ele leva cerca de 25.868 anos. E a cada ano, o Sol cruza o equador da Terra por volta de 21 de março, quando se dá o nome de equinócio. Isso significa que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos 2 hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração. Mas,
Como existe um certo movimento vacilante do eixo da Terra, o Sol não cruza esse ponto no mesmo lugar do zodíaco. Então, veremos agora qual é a duração de uma era. Quando o Sol alcança o Equador um pouco antes a cada ano, e dizemos que ele precede, e por isso, a cada ano, ele atrasa um pouco. E este atraso acontece anualmente. E esse atraso se dá em 50,1 segundo que o Sol atrasa. Ou então, dizemos que o Sol atrasa a cada grau, ele atrasa 71,9 anos para percorrer. Se um signo tem 30 graus invariavelmente, então vamos fazer uma conta aqui. A gente vai pegar 71,9 anos vezes 30 graus, que é para percorrer um signo completo. Então, o Sol demora em torno de 2.154 anos. Isso quer dizer que essa é a duração de uma era, considerando sempre a medida de tempo como nós temos atualmente, ou seja, um tempo de 24 horas um dia. Além de assinalar o tempo de duração de uma era, ele assinala também o tempo em que o ser humano renasce, uma vez como homem e uma vez como mulher, aprendendo as lições referentes aos dois sexos. Vejamos que, devido ao fato de termos alcançado o nosso estado de consciência de vigília somente na época atlântica, e é a partir desse tempo que sentimos muito mais a presença dessas eras, isto como fator evolucionante. No próximo slide, a gente vai conceituar a órbita de influência da era de Áries para a era de Peixes. Quando a época atlântica terminou por precessão, deixou o signo de Touro e entrou em Áries, o Cordeiro. A humanidade entrou então na época ária, que compreende as eras de Áries, Peixes e Aquário. Definição da órbita de influência. Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que, além do corpo denso, visível, é percebido nos nossos sentidos o ser humano também possui veículos invisíveis. Como a gente pode ver pela imagem, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente. Quando nós desenvolvermos a visão espiritual, que é a faculdade esta latente em todos nós, poderemos ver esses veículos mais sutis sobressaindo do corpo denso, e este situando-se no centro do corpo vital e do corpo de desejo. E mesmo antes que dois seres se encontrem fisicamente, suas auras já se interpenetraram e podemos sentir a presença de alguém ao nosso redor. Todo astro tem um corpo invisível que sobressai no espaço. Além da esfera densa visível e perceptível pelo olho humano, quando essas auras entram em aspecto, uma influência é sentida, mesmo que ainda falte alguns graus para os astros visíveis formarem um aspecto exato, ou mesmo que já tenham ultrapassado esse grau do aspecto. No caso do Sol, ele se estende a 8 graus de influência. Aí a gente pode perguntar, por que existe essa órbita de influência?
Ela vai existir porque existem pessoas que já aprenderam tudo de uma era e necessitam lições para a próxima era. Existem também as espirais, porque existem também as espirais dentro de espirais, que estamos sempre aprendendo coisas novas e provando profundidade do que aquilo que foi aprendido. Então, por isso que a gente sempre vai precisar dessa área de influência, dessa influência de 8 graus, né? Para que a gente possa buscar no próxima era aquilo que a gente precisa aprender quando se está adiantado no caminho evolutivo. No próximo slide, nós vamos ver a purificação espiritual, né? Como se buscava a purificação espiritual antes e como devemos buscar essa purificação espiritual hoje. Aqui na época ária, iniciou-se o desenvolvimento da mente e da razão, como a gente já falou, por intermédio do trabalho do ego, no sentido de dominar o corpo de desejos e conduzi-lo a uma realização da perfeição espiritual, que é nada mais do que o objetivo da evolução. Na primeira parte da época ária, nós estávamos na era de Áries. Isto antes de Cristo, onde nós tínhamos todas as lições que precisávamos para a nossa evolução. Aqui, o nosso relacionamento que nós tínhamos, né, com os guias, eram quando a gente fazia oferta aos deuses, nós íamos aos magos e sacerdotes que eram nos templos, nos oráculos. Nós praticávamos o toque em objetos santificados. Muita gente o fazem até hoje porque ainda tem resquícios anteriores. Nós oferecíamos comida em altares. Nós utilizávamos de objetos sagrados em nosso corpo, tipo patuás. Nós fazíamos sacrifício de animais em altares, isto é, nós transferíamos os nossos pecados aos animais. Nessa era, este era o nosso procedimento, enquanto muitos de nós éramos orientados pelos líderes da humanidade. Lembrando que nós praticávamos nossa purificação nessa época, nessa era de Áries, através de fora para dentro. Neste tempo, a nossa relação com Deus era conhecida como a primeira e a segunda dispensação. Lembrando que havia irmãos e irmãs que já estavam adiantados no caminho evolutivo. E por já terem aprendido as lições desta era de Áries e prontas para levantar novos voos para aprender ainda nesta era, as lições da próxima, que seria de Peixes, mas sempre obedecendo às espirais dentro de espirais, que é aprendendo coisas novas e provando daquilo que foi aprendido, pois do contrário, as lições para estas pessoas não estavam disponíveis. Na segunda parte da época ária, nós estávamos na era de Peixes. A era de Peixes, ela estava em torno de 498 depois de Cristo a 2638 depois de Cristo. É a duração aproximada. Assim, nos últimos graus da era de Áries, tivemos a vinda do Cristo. E a partir da época de Peixes, tudo mudou. Esta segunda parte, ela era regida pelo Sol. E o regente do Sol é o maior de todos os arcanjos, o Cristo, que instituiu o princípio do amor
da fraternidade universal, da regeneração e do perdão dos pecados. Assim, passamos de um momento onde a ascendência de Saturno está diminuindo e a ascendência do Sol está aumentando. Eis o motivo por que os irmãos e irmãs que professam o cristianismo estão aptos a aprenderem as lições da segunda parte, ou seja, na parte solar da época ária. Estamos substituindo agora o dia de Saturno pelo dia do Sol, como o dia do culto, o dia do Senhor. Nesta parte, devemos purificar-nos e nos santificar-nos por nós mesmos. Fazendo o quê? Praticando o cristianismo esotérico, o chamado cristianismo popular. E se quiserem, podemos dar um passo a mais à frente, praticando o cristianismo esotérico com S, como é ensinado pela Fraternidade Rosa Cruz, fazendo também ou oficiando os rituais todos os dias, fazendo os exercícios esotéricos todos os dias, concentração, meditação, retrospecção, e também praticando os ensinamentos no nosso dia a dia, e sempre tendo como objetivo e meta o caminho Rosa Cruz, pois a purificação é atribuída a ações, que é a partir de dentro para fora. Então, na era de Peixes, é de dentro para fora, não é mais como na era de Áries, que era de fora para dentro. Numa escola de preparação para a iniciação cristã ocidental, como é a Fraternidade Rosa Cruz, existe metodologias, existe o processo, existe tudo o que se precisa para alcançar essa purificação espiritual ao máximo que nós possamos obter nesta vida. Pois para os ocidentais, a maneira mais eficaz é praticando o cristianismo esotérico com S, que é o final da terceira e toda a quarta dispensação. Se empregarmos a lei de analogia, veremos que a influência de Peixes, no início, ela foi de superstição, foi a escravidão intelectual, a fé cega pela qual passou a civilização. Agora, com os ensinamentos de amor e altruísmo que o Cristo trouxe à Terra, o cristianismo tornou-se possível, começando a sublimar essa nuvem escura do medo e da religião de Jeová, através da fé, da doutrina de redenção da humanidade. Vejamos agora a influência entre a era de Peixes e a era de Aquários. No final da segunda parte da época ária, que é a era de Peixes, que a gente já viu que foi em torno de 498 a 2638 depois de Cristo, aproximadamente, nós veremos a transição para a terceira parte da época ária, com a entrada da era de Aquário, que ela vai acontecer até 4.700 aproximadamente depois de Cristo. Isso é apenas uma informação. Veja, o Sol está cruzando atualmente o Equador, por volta de 8 graus de Peixes, que é a era da fraternidade universal. A era de Aquário, que estará disponível para nós daqui aproximadamente, como já falamos, 575 anos. Os seres humanos mais avançados já estão sentindo o impulso a esses ideais. Vejamos aqui que são os mesmos motivos e as mesmas necessidades que se tem em uma órbita de influência, como já vimos
na passagem da época Ária da era de Áries para a era de Peixes. Lá existem pessoas que já aprenderam, irmãs e irmãos nossos, que já aprenderam tudo da era de Peixes e agora necessitam de lições novas, próximas lições da era de Aquário. Porque esses irmãos e irmãs, por meio do processo de espirais dentro de espirais, estão prontos para aprender coisas novas e provando que todas as lições anteriores foram aprendidas na mais profundidade e seriedade. Vejamos que para nós evoluirmos esse esquema de evolução, a precessão dos equinócios nos dá as bases necessárias para quais nós vamos precisar. Nós encontraremos no signo que o Sol está passando por precessão, tá? Então, para passarmos para a próxima era aquariana, o signo oposto, no caso, Virgem, é ele que nos fornecerá o que precisaremos fazer para adiantar a nossa evolução. O signo em que o Sol cruza o equador terrestre, a gente sabe que isso acontece uma vez por ano, no mês de março, em Peixes. Lembrando que a cada ano ele varia o dia desse cruzamento, ou seja, sempre de norte para sul. Ele vai nos indicar qual é a nossa situação aqui. Ele vai nos dar o nosso campo de evolução, que está disponível para nós. Ele vai nos mostrar quais são os conceitos que nós devemos aprender. Isso em Peixes. O signo em que o Sol cruza o equador terrestre, lá em setembro, mês de setembro, é o de Virgem, sempre de norte para sul. Ele mostra que o que devemos fazer para alcançar o nível de evolução e a preparação para tal e as linhas gerais de procedimento que devemos adotar para passar esse próximo nível, que é de Peixes para Aquário. Vamos detalhar de uma maneira mais clara. O signo de Peixes, ele expressa conceitos que colaboram com o desenvolvimento do corpo vital e que leva esse corpo a um estado de fortalecimento e purificação dos éteres superiores, luminoso e refletor. Então, ele vai nos mostrar como está a nossa situação hoje. E aqui ele inicia que nós devemos ter a prática da religião cristã, que Cristo inaugurou lá na sua primeira vinda, no final da era de Áries, que é a religião do Cordeiro, do Filho e a religião do Cristo. Mostra também a nossa situação que vivemos aqui. Em que momento aqui nós devemos sacrificar certas coisas em detrimento de uma vida espiritual? Que nossa vida no dia a dia sempre deve ser um sacrifício em favor do espírito, focando sempre em fazer o que precisa ser feito, agir, colocar em prática, colocar a mão na massa, ter uma fé com obras e não apenas focar a conquista das coisas materiais. Lembrando que tudo o que nós precisamos e a parte material nós já temos. O nosso foco hoje, tá, é a parte espiritual. Então, cabe a cada um de nós, estudante Rosa Cruz, sempre pensar nesse detalhe. Porque o nosso desenvolvimento nesse momento, ele deve ser de dentro para fora. Isto é, nós precisamos melhorar-nos internamente. A gente falou no campo de evolução atual, onde está situado o nosso
mundo físico está situado a região química. E nós precisamos também aprender as lições que ainda nos faltam nessa era, porque nós ainda não aprendemos. Portanto, temos que aproveitar, pois este momento, esse lugar é o melhor lugar que temos para fazer isso. É aqui na região química. E para sermos mais eficazes, temos nesse campo de evolução, aqui onde está situado o mundo físico, a gente sabe também que tem a região etérica. E é lá onde podemos fazer uso também deste material, é lógico, se nós estivermos prontos, para a construção do nosso corpo-alma, que irá nos garantir o funcionamento, lógico que no início ainda inconsciente, mas com grandes possibilidades de adquirirmos consciência ativa e participativa conscientemente nesta região e também da próxima era aquariana. E para conseguirmos tudo isso, temos que trabalhar alguns conceitos do signo de Peixes, que precisamos e devemos colocar no nosso dia a dia, justamente na nossa rotina diária que escolhemos viver em cada vinda a este mundo. Lembrando que cada era nós estamos aqui 2 vezes. O espírito renasce 2 vezes, uma vez homem e uma vez mulher, para aprendermos em cada um desses corpos. E nós escolhemos lá no 3º céu o que nós deveríamos praticar aqui. Muitas vezes nós não o fazemos. E quais são esses conceitos para que a gente possa trabalhar? Isso a maioria de nós já sabe, que são as palavras-chave de Peixes. Destino maduro, sensitivo às forças suprafísicas, senso da unidade comum, compaixão, inspiração, misticismo, intuição, renúncia, satisfação, paciência e prática. Se nós procurarmos todos os dias pensar em uma dessas palavras, buscar seu significado, onde se pode atuar, por exemplo, o que é compaixão, né? Não é pena, não é dó. É bem diferente a palavra compaixão. É você se colocar no lugar do outro, para saber o sofrimento que o outro também passa. Intuição, renúncia, paciência, são todas palavras que a gente pode pensar e trabalhar em cima dela. Vejam, né? Procuramos ver o conceito de cada uma delas. Agora, para podermos aproveitar ao máximo o que a era de Aquário já está começando a nos expor, nós temos Virgem nos indicando o que fazer. O que devemos aprender, além daquilo que foi aprendido no signo que está o Sol passando, para que possamos passar para a nova era, que é a era aquariana. O que nós precisamos ter? Pensamentos mais puros, lógico que sob o aspecto religioso. Hábitos de vida, melhorar os nossos hábitos, como alimentação isento de carne, tá? Lembrando que quando fala não é só a carne, mas a gente tem de outras partes dos corpos dos nossos irmãos menores, tá? Os animais que são mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios. Nós devemos respeitar os nossos irmãos menores, ter uma vida saudável, lógico que sob o aspecto material. Outro também é a pureza e higiene. Então, isso tudo são marcas do signo de Virgem. E vale ressaltar sempre que a evolução é individual. Portanto, a decisão é individual. Não existe ajuda externa como era na era anterior, pois isso foi lá no passado longínquo, quando éramos guiados por hierarquias divinas.
Hoje, a evolução é de dentro para fora. Isto é, só nós podemos agarrar a cruz e seguir em frente. Virgem é o signo do conhecimento analítico, do exame minucioso até os mínimos detalhes a serem buscados para saber os porquês. De tudo aquilo que aprendemos com a escola, devemos agora pôr em prática esses ensinamentos. Hoje, não precisamos mais buscar bens materiais. Ao contrário, a Fraternidade Rosa Cruz, por ser tida como um arauto para a próxima era, devemos sim nos desenvolvermos via seus princípios e nos adaptarmos às novas condições da Era de Aquário. E quais são esses conceitos que devemos trabalhar referente ao signo de Virgem? Pureza, raciocínio lógico, serviço, altruísmo, análise, discernimento, crítica construtiva, comprometimento, comunicação, disseminação. Então aí está as palavras básicas, né, do signo, onde a gente também pode fazer a mesma coisa para os conceitos de Virgem, de peixes. Então a gente pode dar um passo além para a era aquariana. Não vai mostrar que a órbita de Aquário, quando a gente procura essa órbita de Aquário, que a gente tem condições, ela nos dá a possibilidade de aprender as lições de peixes e, para os atrasados de outras eras, também vai nos possibilitar a utilização na aprendizagem das técnicas da era de Aquário, porque só assim a gente pode avançar no caminho. Ela também facilita bastante a construção do corpo-alma, entender e vivenciar o cristianismo esotérico com S. Vai duplicar as nossas ferramentas para trabalhar. Os conceitos, a gente vai conseguir alargar mais os nossos conceitos, aprender muito mais com clareza e com compreensão. Na era de peixes, se dá grande importância a se relacionar com personalidades importantes. A gente está vendo isso hoje, pois isso dá às pessoas um sentimento de valor. Quando as pessoas se curvam ao poder, concordam com ele e seguem as leis ditadas pelas autoridades. Não se questionam se as determinações da autoridade são sábias ou não. Baseiam seus julgamentos na aparência. Enquanto dermos valor a isso, não estaremos preparados para se adiantar com lições da era de Aquário. Não tem como ter um pé aqui e um pé lá. Não existe dois senhores, ou seguimos um ou seguimos o outro. Já na era de Aquário, o que contará não será com quem a pessoa se relaciona, mas o que ela pode fazer por si mesma. As pessoas fortalecerão sua autoestima mediante a autoaprovação. Cada um será consciente da sua própria divindade. Cada um julgará a si mesmo e se louvará ou criticará de acordo com suas ações. O espírito de investigação, o valor e a coragem serão as aspirações comuns, mesmo que a segurança e o conforto tenham de ser sacrificados em algum grau. Podemos resumir as lições da época ária em renunciar ao eu inferior, porque todos nós trazemos dentro de nós alguns traços da época lemúrica e época atlântica. Fortalecer o eu superior para dominar o eu inferior.
pois servir com fidelidade e produzir obras com o eu superior. Renunciar ao eu superior, isto é, às suas obras espirituais, porque elas não são nossas, mas da humanidade. Sem dúvida, somente pela devoção, fé e entrega total para Deus é que será possível superar essa grande prova de renúncia espiritual. Se assim procedermos, poderemos verdadeiramente alcançar a nova era. Vou deixar aqui uma passagem bíblica de Marcos 8,35, que ele fala: aquele que encontrou sua vida a perderá, e aquele que perdeu sua vida por minha causa a encontrará. Obrigada aí, e estou aberta a perguntas, comentários. Se não tiver, eu tenho algumas perguntas a fazer. Tem uma pergunta aqui. Você falou o seguinte, que devido à apresentação dos equinócios, para você passar de uma era para outra, você saber como você passa de uma era para outra, você tem que saber exatamente que era você está, e obviamente, sabendo a era que você está, você tem que saber qual é o signo que está passando lá, porque ele que vai te dar a dica do que você tem que fazer para passar para a próxima era, né? Então, o exemplo que você deu é que nós estamos na era de peixes, e aí nós estamos aqui aprendendo a ser mais místico, aprendendo a ser mais emocional, aprendendo a ser mais coração, aprendendo a não trabalhar com dogmas, a não aceitar ser cordeirinhos, e etc, etc. E aí, para passar para a próxima era, que é a era de Aquário e Leão, né? A gente tem que aprender e trabalhar e praticar as qualidades do signo oposto de peixes, que, como está aí no slide, é o signo de Virgem, né? E nós sabemos que as características virginianas que faz parte do processo da nossa educação esotérica para a próxima era, quais sejam pureza, como você falou aí, trabalhar mais com raciocínio lógico, ou só com raciocínio lógico, analisar, ou seja, discernir as coisas, né? Dizer sim, sim, não, não, né? Sair de cima do muro, não ficar lá achando que está tudo bem do jeito que está. Então, ou seja, tem muita coisa que aprender, nós temos que aprender, no ser morno, né? Isso aí. Ou seja, os ensinamentos para saber que nós temos que fazer para ir para a próxima era, está tudo lá no Novo Testamento, né? Detalhadíssimo, de várias funções lá. E como nós somos hoje na era de peixes, também está lá detalhadíssimo, principalmente no Velho Testamento, nos últimos livros, e obviamente em alguns dos evangelhos, principalmente aqueles que estão mais ligados a essa passagem de peixes para aquário. Pergunta minha é o seguinte: quando Cristo apareceu aqui, nós estávamos em torno, como você mostrou aí, né, em torno dos 8 graus do signo de Áries. Então, nós estávamos na era de Áries, né? Então, o que nós tivemos que fazer, ou o que nós estamos ainda que fazer, porque, como eu sempre falo, né, o fato de você ter a era presente não quer dizer que você está vivenciando a era presente se você não aprendeu ainda as lições da era anterior. Isso vale para a época, vale para a era. E vale para vidas também, né? Então, se eu estava na era de Áries, o que eu tive que fazer, ou o que eu tenho ainda que fazer, para vivenciar totalmente os ensinamentos que a era de peixes me proporciona? E aí? Quem gostaria de responder? Seguindo a lógica que a Ângela colocou aí. Se eu estou numa era, para eu passar para outra era, eu tenho que vivenciar e aprender as lições proporcionadas pelo ciclo da era anterior, né? No oposto. Então, se eu estou na era de peixes, para passar para a era de aquário, eu tenho que aprender as lições de Virgem. Se eu estou na era de Áries, para passar para a era de peixes, de que signo que eu tenho que aprender as lições?
Libra. Libra. Quais são essas? Pega a colinha lá, gente. Cadê o livrinho? É. Equilíbrio, Colinha. Isso, que mais? harmonia. Que mais? Vamos lá, gente. Uma coisa importantíssima. É muito difícil da gente trabalhar. Muito difícil. E aí? A empatia? Nossa. Não seria empatia, não. Seria a nossa capacidade de se relacionar por meio de associações, de sociedades, de grupos, de equipes, de cônjuges, não é? Para que a gente possa entender como é que funciona o processo. Porque a evolução é individual, sem dúvida alguma é individual. Mas sozinho você não vai para lugar nenhum. Se você não estiver se relacionando com pessoas, e nós estamos fazendo aqui, nós estamos aqui numa reunião estamos aqui relacionando sobre um tema que, né, pelo menos na teoria, interessa para todos nós, né? Por isso que nós estamos aqui, inclusive, né? Semelhante traz semelhante, né? Sim. Então, essa dificuldade que nós temos, e todos nós temos a dificuldade, tá? Todos de nós, a grande maioria de nós, se dependesse exclusivamente da pessoa, ela viveria sozinha, né? Eu me basto, não preciso de ninguém, né? É o sonho dourado de você morar num lugar quietinho, sem falar com quase ninguém, né? Na verdade, você gostaria de falar com as pessoas, só com as pessoas que te servem, né? As pessoas que te ajudam, que te servem, que se você tem algum interesse, essas pessoas que você gosta de relacionar. As demais não. Então, você é extremamente sexista, né? Quando você age assim, você também não está se relacionando, né? Na verdade, você está usando, muitas vezes abusando, mas não está se relacionando, né? Por isso que no caso de Libra, esse relacionamento que ela tanto pede, ela pede esse relacionamento com justiça, com equilíbrio, com empatia, parcimônia, e sabendo exatamente até onde vai ser o seu direito e até onde começa o direito do outro, e mais do que isso, né, a prática do que o Voltaire falou, que é muito difícil, né, que é o seguinte: eu posso não concordar com o seu ponto de vista, mas eu o defenderei até o final da minha vida. Complicadíssimo isso, né? Muito complicado. A gente fala, vamos aos movimentos, vamos contra o fulano, vamos contra o ciclano, vamos contra tal coisa, né? A partir do momento que mexe com você, ou que faz alguma coisa que você ou não concorda, ou que vai te atrapalhar, ou que, principalmente que vai fazer você trabalhar pra caramba, vai te fazer você se comprometer, aí muita gente vira um bicho, né? Esquece tudo e parte pro confronto, né? Então isso é importante, né, gente? Nós saímos na época do Cristo, estávamos lá no final da na era de Ares, né? Estava lá, era de Ares, iniciativa, vanguardianismo, luta, briga, quebra-pau, guerra, mata, come, faz o caramba 4, né? Assim, Ares, né? A era de Ares era brava nesse sentido, né? Aí veio o Cristo lá com todo o amor, dizendo: olha, vou mostrar para vocês que não é por aí, né? Apesar do que é o seguinte, eu não trouxe a cruz, mas trouxe uma espada, ou seja, a gente vai limpar tudo esse negócio aqui para a gente ter um novo estágio, que é o cristianismo esotérico. E eu vim aqui apenas para inaugurá-lo, né? Na verdade, a realização dele não vai ser agora não, vai ser lá na frente, mas vamos inaugurar. Até que a religião cristã é conhecida como uma das religiões mais sangrentas que já houve no mundo, né? Pela má compreensão das pessoas, principalmente pela má compreensão das pessoas, né? Aí beleza, então chegou lá no final da Era de Ares, apareceu o Cristo, paz e amor, né? Apareceu um monte de irmãos e irmãs, como a Ângela bem colocou aqui, irmãos e irmãs que substituíram as mensageiros de Deus, né? Substituíram os senhores de Vênus, né? Como está escrito aqui no conceito. Na época presente,
no início da época ária, lá no início da época ária, né? Os mais avançados da nossa humanidade, ou seja, o mais avançado entre nós, seres humanos, obtiveram as iniciações superiores, que são as iniciações maiores. Então você vê que o trabalho, como a gente aprende na Rosa Cruz, o trabalho do Cristo começou muito antes da primeira vinda dele aqui, como entre nós, né? O trabalho dele começou lá atrás, né? Bem lá atrás, com preparação, inclusive, da presença dele aqui. Então, esses irmãos nossos, que lá na época diária, na época ária, alcançaram as iniciações superiores, ou as iniciações maiores, ou as iniciações cristãs, é o mesmo nome, tá? Iniciações superiores, iniciações maiores, ou iniciações cristãs, significa a mesma coisa na terminologia Rosa Cruz, tá? Então, esses irmãos e irmãs adquiriram essas iniciações maiores, e aí, por adquirir essas iniciações maiores, eles ocuparam o lugar dos senhores de Vênus, né? Então, são os grandes iniciados. Ah, quem são esses? Eu não sei quem são. Ah, você sabe sim. Dá uma lida na Bíblia. Todos os grandes profetas, né? Os grandes profetas estão lá, são esses irmãos e irmãs de iniciações maiores. E muitos outros que não estão lá. Ah, mas eu gostaria de saber quem são. Por quê? Por que a curiosidade? Mais uma vez, né? Ao invés de exercitarmos as qualidades positivas das hierarquias criadoras que nos ajudam, as zodiacais que nos ajudam, lá vai nós lá para a curiosidade, né? Para ficar lá dogmaticando ou idolatrando esses seres, né? Graças a Deus, muitos deles a gente não sabe, e muitos que nós sabemos só no papel, né? Graças a Deus, tá? A gente tem que estar muito agradecido para isso, senão a coisa piorava mais do que nós estamos hoje. Então, esses irmãos e irmãs, quando chegaram Cristo lá em torno dos 8 graus lá de Áries, esses irmãos e irmãs estavam todos renascidos, né? Todos renascidos. E quem não estava renascido estava muito próximo lá, estava todo mundo no desejo, trabalhando para que a primeira vinda do Cristo fosse um sucesso como foi, né? Se não tivesse sido um sucesso, não estaríamos hoje conversando sobre isso, né? Isso lá na era de Áries. Tanto é que o Cristo falou assim, Paulo, o que ele falou para os seus discípulos? Falou assim, ó, farei vocês pescadores de homens. O que é pescador? O signo de peixes. Ou seja, vocês vão pegar isso que eu estou mostrando agora para vocês vão passar para quem vocês conseguirem, né? Lembra que o Cristo, no final, mandou de 2 a 2 para tudo quanto é lado do mundo, na época lá conhecido, para propagandear, para promulgar, para espalhar o cristianismo. Isso foi tudo ao longo da Era de Peixes, que é o que nós estamos agora, né? Só que agora, como a Ângela bem colocou, nós estamos a 8 graus da Era de Aquário. Então, nós estamos na órbita de influência da Era de Aquário, ou seja, já era para a gente estar ali mandando bala na Era de Aquário, né? Todos nós já estaríamos com o corpo-alma desenvolvido, prontinho já pronto lá para falar, Cristo, pode vir que eu estou bem quente, que eu estou fervendo, já estou com o meu corpo-alma pronto, estou trabalhando direto agora, sou auxiliar invisível agora, e trabalho com auxiliar visível, porque eu tenho minhas dívidas para pagar aqui, mas eu trabalho também com auxiliar invisível consciente também. Graças a Deus, muitos já estão nesse nível, mas tem muitos que não estão nesse nível, que nem sabem que existe isso, né? Mas a Era de Aquário, ela vai aparecer, como a Ângela bem colocou, porque tem muitos irmãos que precisam dessas lições, que estão aprendendo essas lições. E Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, que fornece para nós e para muitos dos outros irmãos e irmãs que estão atrasados, ferramentas maravilhosas da Era de Aquário, como, por exemplo, a internet, que quebra muitos dogmas capitalistas, egoístas e egocêntricos de muitos irmãos e irmãs, né? Muitos de nós aqui, pela nossa idade, nós somos da época que para consertar um chuveiro, você tinha que mandar o chuveiro para assistência técnica e o cara cobrava o que ele quisesse lá e você pagava. Hoje, se você quiser consertar o chuveiro, você entra no YouTube da vida, o cara lá te manda de graça um filminho, passo a passo de como consertar. Isso chama-se Era de Aquário. Isso não é a pessoa, então as pessoas agora estão mais altruístas. Não, é Era de Aquário. A Era de Aquário empurra as pessoas nesse sentido. Empurra essas pessoas. Né? Porque antigamente você ganhava dinheiro com qualquer coisa. Hoje, para você ganhar dinheiro, você tem que merecer ganhar dinheiro. Apesar de que, logicamente, existem ainda os irmãos e irmãs que praticam coisas da época Atlante, praticam coisas da época Lemúrica, mas, graças a Deus, tem muitos irmãos e irmãs que já estão praticando as técnicas da Era de Aquário e estão se dando muito bem. Sabe disso? Está se dando muito bem. E não estou falando de ONG não, viu, gente? Não é pensar que é ONG não, tá? Não é isso não.
Ok? Então, resumindo a pergunta, para a gente passar da era de Ares para a era de Peixes, nós tivemos ainda que aprender as lições de Libra. Certo? Ô Carlos, você é da época do telégrafo? De receber telegrama? Peguei a época de telégrafo, opa! Mandava para a Sueli, da onde eu estava, inclusive. Ô Carlos, olha que beleza que é. Nós pegamos do telégrafo à internet. Passamos por tudo isso. Você vê claramente. Por isso que a gente tem que dar, Luiz, porque nós temos que dar graças a Deus todos os dias por nós estarmos renascidos nesse momento da evolução. Isso para nós é algo fantástico. Nós temos lições da era de Peixes para aprender, lições da era de Aquário para aprender e vivenciar tudo isso num único momento evolutivo. Somos agraciados por Deus por estarmos aqui. Muito bonito isso, né, cara? Presenciar tudo isso. Pergunta: qual será a religião universal da sexta época? Qual será? Religião do Pai. Qual será a religião universal? Religião universal, é o cristianismo esotérico, sem dúvida. Com S. Então tá Qual certo. que é a sexta época, Rê? A época aquariana, né? Não. A era aquariana é uma coisa. A sexta época, depois da época ária. Sim, a sexta época é a Nova Galileia. Isso. Nova Galileia. Ah, tá, não tinha ouvido. Nova Galileia. Desculpa. Em qual época fomos iniciados no corpo denso? Alguém sabe? Na época polar. Em qual época fomos iniciados no corpo denso? Para gente responder essa pergunta, eu faria uma pergunta anterior. O que é ser iniciado? Consciente ou inconsciente, seria isso? Não. O que é ser iniciado? Quando você é iniciado numa coisa esotérica, numa coisa ocultista, como na Fraternidade de La Cruz, o que significa isso? Funciona naquele corpo, né? Sim, mas funciona como? Consciente, né? É isso que você falou, né? Isso. Uma consciência o suficiente para dominá-lo, entender como funciona, construir partes desse corpo, né? Você ter a questão de construir, né? E funcionar perfeitamente nele, conscientemente nele. Isso que é iniciado, tá? Entre a Lemúria e a época Atlântica. Foi na quinta época. Na época ária. Cujo nome é? Época ária. Tá? Na atual época ária. Partindo desse mesmo princípio, então, em qual época nós teremos a iniciação do corpo vital? Na sexta época. Nova Isso. Galileia? Nova Galileia. Em qual época, então, teremos a iniciação do corpo de desejos? Depois da... Época Reino de Deus. A sétima. Isso. Assim, terminamos o nosso estudo de hoje, onde discutimos sobre a época ária, conforme o conceito. Quero muito agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com todos esta apresentação, onde aprendi muito nesse estudo dos ensinamentos Rosa Cruzes. Terminemos agora escutando, internalizando em nós o texto da oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus,
mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também.